Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rúbia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Cristina Monteiro. Ela é vereadora por São Paulo, mas se engana quem pensa que a vida profissional da Cris começou na política. Com sólida carreira em bancos e instituições, Cris já foi auditora, já trabalhou com compliance, já foi COO e atendeu o chamado para a vida pública, pois queria fazer a diferença de outras maneiras. Oi, Cris, tudo bom? Oi, Rúbia, oi, Kátia, prazer estar aqui com vocês, uma alegria enorme poder bater esse papo. O prazer é todo nosso. Olha só, para começar, conta pra gente qual foi o primeiro choque de realidade, dessas realidades diferentes que você teve entre os seus últimos dias em instituição financeira e o teu primeiro dia de mandato. Ai, Rúbia e Kátia, é um só que vocês querem? Olha, eu acho que vindo, né, tendo passado tantos anos na vida corporativa, em organizações muito grandes e muito estruturadas, com muitos processos, né? Então você meio que está ali, meio que sabe relativamente o que esperar. Eu acho que a ausência do processo, né? Você chega lá, então não existe um começo de dia, né? Enfim, na corporação você começa, você tem reuniões frequentes, você sabe, você tem um chefe, por exemplo. Então hoje eu passei o tempo todo, né, vários anos da minha vida, eu tinha um chefe a quem eu tinha que reportar, eu tinha que falar o que eu tinha falado, o que eu tinha feito, perdão, e lá não, o meu chefe são os mais de 18 mil votos que eu recebi, as pessoas à minha volta, e como que você se reporta a esses 18 mil votos, 18 mil pessoas, e na realidade, depois a quantidade de votos que você recebeu, ela se torna relativamente irrelevante, porque você passa a ser vereadora da cidade inteira. Né? Mesmo quem não votou em você, espera que você tenha ações que vá permitir que a vida na cidade seja uma vida melhor para elas. Eu não sou vereadora somente dos meus eleitores, sou vereadora da cidade inteira. E isso é uma diferença muito importante para quem sai de um lugar com tanta organização, né, com processo e tal. Você chega lá e fala assim, quer dizer, cadê a reunião com o meu chefe? Não tem. Isso foi um choque muito grande. E, obviamente, é a vida pública. Então, como vida pública, você está exposta, eu estou exposta publicamente, a minha vida privada está exposta publicamente, isso também. E muita gente fala assim, você sabia que ia ser assim. Uma coisa é você saber o que ia ser assim, fora. Outra coisa é você abre a porta e fala, é assim? E você era uma menina tímida, né? Quando criança, quando adolescente. Então, essa menina tímida talvez entre em choque com essa exposição no momento. Conta pra gente, resgatando a menina tímida, conta pra gente esse começo do seu percurso, porque a sua vida realmente mudou bastante, né? Você teve várias mudanças. Conta pra gente quem era a Cris adolescente, como ela escolheu essa profissão, por favor. Então, eu tenho uma história que eu até estava falando há pouco, né? Tem aquela típica história de superação, Rúbia e Kátia. Então, eu nasci numa família de baixa renda no Rio de Janeiro. A minha mãe era uma faxineira, o meu pai, ao longo do tempo, para ter mais renda na família, tinha um táxi. E era aquela dificuldade, né? Isso na década de 60, quando eu nasci. E eu, para colaborar com essa circunstância, eu tinha uma condição que eu tenho até hoje, que é chamada alopecia areata, que é uma condição autoimune onde eu perco os cabelos. Então, eu era uma criança, numa família de baixa renda, na década de 60, sem cabelos. Ou seja, está aí, né, um pouquinho da circunstância difícil. Uma família que, hoje mesmo, a alopecia areata, agora a gente soube com a história do Will Smith, lá com a esposa dele no Oscar e tal, se fala mais, a rede social você busca, você tem um monte de mulheres com alopecia areata e tal, mas não era uma coisa, não é uma doença rara, mas não é uma coisa, assim, toma aqui esse remedinho que vai resolver. Então, no meu caso particular, como eu não brincava nas ruas, que era brincar, o que tinha para criança naquela época era brincar na rua, de bola de peteca, de corre-corre, eu não podia fazer, não é que eu não podia, eu ia e sofria bullying, então era um sofrimento muito grande para aquela criança. Os meus pais, a alternativa que eles tiveram, assim, bom, não vai para a rua, fica dentro de casa e estuda. Então, o estudo, como eu costumo dizer, foi
foi a grande salvação da minha vida. E eu falei uma vez com um jornalista sobre isso, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a alopecia. Ela falou, você está brincando, né? Eu falei, não estou brincando. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Óbvio, hoje, né, com a pessoa que eu sou, integrada, né? Integrei a alopecia na vida, então hoje eu consigo falar isso. Mas óbvio que ao longo da trajetória, não foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas foi. Por quê? Essa circunstância me fez com que meus pais deixassem dedicados estudando. Eu me tornei uma menina, uma criança muito estudiosa, muito tímida, como a Rúbia sabe, né? Porque tudo era muito estranho, as pessoas chegavam na minha casa e eu me escondia, porque eu tinha essa aparência estranha, não queria que ninguém me visse. Enfim, mas obviamente que eu acho que um mecanismo de sobrevivência meu fez eu ser essa pessoa falante, muito extrovertida, né? Não tem nada de tímida, acho que a tímida está aqui em algum canto do meu ser que está controlado. O que eu falo, que eu gostaria muito que a sua audiência escutasse de mim, bom, no final eu acabei, meu primeiro emprego foi um emprego de recepcionista, que era o que tinha para uma pessoa que vinha dessa família, mas eu resolvi fazer faculdade, paguei a faculdade, então também típico, né? Estudei escola pública e fiz faculdade privada, né? O que acontece hoje, então, né? Então, a gente sabe, né? As crianças que estudam nas melhores escolas acabam indo para as escolas pagas, a gente pode depois até falar mais sobre isso. Então, eu tenho típico isso, né? E a minha escola privada não era uma grande escola, mas era o que tinha para mim. Naquela época, era perto do meu trabalho, eu saía do banco, eu era recepcionista num banco, e ia caminhando para a faculdade. Mas eu queria mais, eu queria sair do lugar que eu estava. E aquilo fez com que eu insistisse muito, acabei crescendo no banco, o banco me mandou para São Paulo, e eu me tornei diretora desse banco, um banco americano, e quando eu saí em 2018, eu era diretora para toda a América Latina e Canadá de uma grande área de controles. Ou seja, é uma trajetória de sucesso, de superação. O que eu tenho falado, que eu acho que é muito relevante a gente insistir, é que o brasileiro, a gente idealiza as histórias de superação, a gente romantiza as histórias de superação. Então, eu tive circunstâncias que favoreceram o meu crescimento na vida. Isso não está presente na vasta maioria das crianças que nasceram na circunstância em que eu nasci. Então, quando você fala, o fulano era pobre, se deu bem, o Silvio Santos, e não sei quem, né? Gente, é o seguinte, são histórias de exceção, e a gente não pode romantizar e idealizar isso. A sociedade tem que toda pressionar para que todas as crianças partam do mesmo lugar. E daí em diante, quando essas crianças tiverem a capacidade de tomar decisões, elas vão escolher o que elas querem ser. E aquela que vai escolher que não quer trabalhar, tudo bem, mas ela parte de um lugar onde ela possa fazer essa escolha. Né? Na minha época e até hoje, a sociedade brasileira não dá essa oportunidade para todo mundo, e aí a escolha fica completamente, quer dizer, não tem liberdade de escolha, porque a pessoa tem que ser recepcionista, que era o que eu fui, né? Ou caixa de supermercado, caixa de farmácia. Então, esse é um pouquinho da história, uma menina que vem de uma história né, de uma família de baixa renda e que supera os seus desafios e acaba tendo sucesso, seja lá o que sucesso signifique, também a gente pode falar sobre isso. Eu também fui uma menina da periferia que estudou em escola pública e tal, e você foi trabalhar em bancos de investimentos, né, lidar com muitos números, com muitas pessoas bem-sucedidas e tal. Eu queria saber como foi isso para você, se você se sentia meio um peixe fora d'água, talvez uma certa culpa por ter oportunidades que seus colegas não tiveram. Como foi isso para você? Ótima pergunta, Kátia. Eu vou começar pelo final. Sim, muita culpa. Sentia muita culpa porque eu comecei a ter um salário melhor, ter possibilidade melhor, passei a viajar, viajei para fora do Brasil, conheci a América Latina, fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, e a minha família ficou para trás. Então, houve um período muito, muito importante na minha fase adulta, onde eu queria meio que quase que resgatar, trazer a minha família para mim. Até que eu entendi que também eles tinham as próprias escolhas deles, foi um período de muito sofrimento para mim, né? Porque criou alargou uma distância, criou um gap, um vácuo entre eu e minha família que eu, enfim, agora acho que com o tempo eu venho procurando me recuperar. Então, sim, por outro lado, também eu não queria deixar de dar essas conquistas que eu estava vendo, essas viagens, as conquistas financeiras, as conquistas intelectuais, as possibilidades de conhecer gente, né, inteligente, capaz, eu não queria deixar isso para trás. Então, esse é o conflito, né? E é um conflito que
você vai vivendo com ele, você caminha com o conflito, né? E como é que foi para mim? Sim, houve vários momentos onde eu me senti um peixe fora d'água. Logo no comecinho da carreira, eu, por exemplo, eu escondia, eu trabalhava, enfim, como eu disse, sou do Rio, né? Eu escondia o lugar que eu morava, era difícil. Como que você pode... eu falo muito da causa LGBT, né? Que o LGBT fica dentro do armário, então assim, eu fiquei dentro do armário com algumas questões sociais minhas, que até eu sair do armário e falar, não, peraí, eu tenho uma história para contar aqui, né? Como assim? Então, mesmo, por exemplo, a forma como me vestia, a forma como eu me comportava socialmente, e cometi várias gafes, mas como eu digo, né, esses erros, eles contribuíram para a pessoa crescer, né? Então, a cada falha, sei lá, eu falei alguma coisa errada numa mesa de jantar, eu estava vestido inadequadamente para alguma situação, houve um constrangimento ali, eu não abandonei, eu falei, puta, né, há um sofrimento, né, há esse reconhecimento de que eu não pertenço a esse lugar, mas eu falei assim, opa, mas eu quero pertencer, é ali que eu quero estar. E continua, né, botando gasolina no carro e seguindo e tal. Não tem ausência de conflito numa história como a minha. E a gente precisa, pelo menos como eu lidei com isso, caminhar com o conflito e seguir. Mas sim, eu tive... Por exemplo, vou contar uma história bem rápida, né? Eu me lembro que no Rio de Janeiro, vim para cá fazer uma viagem a trabalho e estava conversando com umas pessoas e eles falaram que iam comprar numa loja, uma loja que na época não fazia parte do meu mundo. Lá no subúrbio não tinha aquela loja. E eu não sabia o que era aquela loja. E eu perguntei assim, mas que é isso? Isso. E o rapaz que ia comprar um presente para a namorada nossa, ele falava assim, lá nas suas bandas não tem essa loja. Eu me senti péssima. Então, ali, sabe assim, falar, opa, eu não pertenço a esse lugar. Como que eu vou fazer para saber que loja é essa, né? Comprar essas coisas. Então, ali tem um pinguinho de sofrimento, né? Ali dá uma cutucada, mas hoje eu sei qual é a loja. Já até faliu. Eu toquei nesse assunto porque até foi uma conversa que a gente já teve, né, Rúbia? De que às vezes eu fico com vergonha de falar das viagens que eu fiz, das coisas que eu estou conquistando, de parecer metida e tal, mas assim, eu consegui através do meu trabalho, né? Eu não roubei, eu não fiz nada de errado. Então, infelizmente, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades que a gente, né? Mas a gente tem que celebrar o que a gente conquistou, né? Não precisa esconder. Não, é interessante isso que você está falando, né? Você está conquistando suas coisas no seu trabalho, eu também. Não tive nenhuma situação estranha, corrupta, nenhuma. Tudo meu foi lá no contra-cheque, né? Todo mês lá, ou, né, no seu caso, vendendo os seus serviços, fazendo suas coisas, né? Mas gera, assim, um estranhamento, né? E essa coisa de ser arrogante, eu também procuro ter um cuidado sobre isso. Falar assim, puxa, eu tenho que tomar cuidado para não ser arrogante. E esse é outro tabu que a gente precisa botar por terra. Assim, não há por que eu ser arrogante. Porque eu conquistei as coisas que eu conquistei, porque hoje me comporto da forma como me comporto, das viagens que eu fiz. Não há porquê. Eu sou o que eu sou. E isso está dentro de mim, me pertence, me constitui. É a pessoa que eu sou. Não tem nada de arrogante em mim, eu tenho absoluta convicção disso. Tem uma pimenta aí, meninas, na arrogância, que a gente é mulher, né? Então, qualquer coisa que nós façamos vai ter algum adjetivo pejorativo, né? Contra a gente. Cris, eu estava falando antes da gente entrar aqui, você sabe, a Cris, para que todo mundo saiba, já foi a minha chefe, num momento muito delicado até da minha carreira, mas sempre com elegância, delicadeza, educação, foi modelo para mim de várias coisas que eu trago para essa outra fase, modelo bom, Cris, que eu trago para essa fase aqui da minha carreira, e é muito interessante essa coisa, e eu sempre da onde eu estava quando nós trabalhávamos juntas, eu te observava não só como a executiva nas suas questões técnicas, né,
conforme você lidava, mas como mulher, vendo os interlocutores que você tinha, como te tratavam, como tratavam os homens pares, né? Então, eu acho que tudo isso, gente, vem nesse gancho da gente ser mulher, né? A gente é mais atacada. Se você fosse um vereador homem, muito provavelmente alguma das coisas que te aconteçam, não tudo, claro, né? Porque nem tudo é machismo, obviamente, que a gente sabe que não, mas tem essa pimentinha, esse componente, né? E, Cris, eu achei muito bacana a sua fala da romantização dessas histórias de superação, porque tanto você quanto Kátia são essa exceção que você falou, e teve percalços duros, e a gente tem que tratar realmente dessa base, então, ser mais equilibrada. Isso é uma coisa que eu noto como mãe de um menino que está numa escola particular, né? Então, eu olho a falta de homogeneização nessas escolas, não a dele, eu não estou criticando a escola dele, eu estou olhando para o nosso sistema, né? A falta de homogeneização, não, desculpa, é o excesso, né? É todo mundo muito igual ali. Está faltando a diversidade. Talvez esse também seja um componente, né? Só retornando um pouquinho, por que você escolheu, então, contabilidade naquela época lá, né? Pensando em todos esses percalços, e a gente já vai falar, sim, dessa questão das escolas, da universidade, que esse é um tema que Kátia e eu, a gente super se sensibiliza, eu como mãe, e Kátia como pessoa atuante aí na sociedade também, né? E eu queria entender, então, a escolha da contabilidade naquele momento da sua vida. Você tem alguma coisa com isso? Na realidade, assim, né, eu não tive muita escolha, era o que tinha naquela faculdade para eu fazer perto do trabalho, tá? Eu, quando criança, apesar de falar que eu fui tímida, né, eu cheguei um momento que eu queria ser uma atriz, eu queria ser atriz. Depois da história, sei lá quantos anos eu tinha, criança. Depois eu queria ser jornalista, eu quis muito ser jornalista. E tem uma coisa curiosa, minha mãe era uma mulher muito forte, muito trabalhadora, aquela mulher que carrega a família e faz tudo. Depois que ela deixou de ser empregada doméstica, ela passou a vender coisas de porta em porta, ou seja, aquela fulana empreendedora. E o meu pai, por outro lado, era um homem das letras. Minha mãe teve pouquíssima educação, meu pai, ele terminou o ensino médio. E ele gostava de ler. E ele é um cara que lia jornal, assistia TV, e eu gosto de contar essa história porque eu carrego um pouco dos dois, né? Aquela mulher trabalhadora, aguerrida, mas também sou uma pessoa, sabe, do pensamento, da leitura, né? Meio intelectual. E meu pai, toda noite, ele me chamava para assistir o Jornal Nacional com ele. Kika, meu apelido em casa é Kika, Kika vai começar o Jornal Nacional. E lá eu ia para a sala para assistir o Jornal Nacional com meu pai, ficava ali aninhada, né? O pai, meu herói e tal. E, naquela época, tinha uma jornalista brasileira chamada Sandra Passarinho, que vocês, né, devem saber. A Sandra Passarinho talvez tenha a minha idade, um pouquinho mais do que eu. E ela estava em Londres, ela era correspondente de Londres. E eu me lembro que a Sandra Passarinho, eu ficava esperando a Sandra Passarinho vir. E ela falava lá o que tinha acontecido na Europa, né? E no final ela falava assim, Sandra Passarinho, de Londres para o Jornal Nacional. Eu queria ser a Sandra Passarinho, porque ela estava sempre, parece que Londres era frio o ano todo, estava sempre com os casacos, com os lenços, uns trecos assim, eu achava a Sandra Passarinho o máximo, e eu quis ser jornalista. Enfim, não fui nem atriz nem jornalista, fui fazer contabilidade, porque era o que tinha naquela faculdade paga, ao lado do meu trabalho. Era direito, economia e ciências contábeis. Eu fui para ciências contábeis, até porque eu fui para direito e economia, não sei, não me lembro, eu fui para contabilidade. E você está falando uma coisa, não sei se eu já posso mencionar um pouquinho da questão da mulher, porque eu fui essa mulher que eu só fui me dar conta da condição feminina nas empresas e no banco, no caso, eu já era uma mulher bem-sucedida, já tinha quase 40 anos, quando eu falei, opa, tem coisas aqui que estão acontecendo comigo que não acontecem com meu coleguinha. Ou seja, passei um período muito longo experimentando situações sem me dar conta de que as experimentava. O viés inconsciente é tão poderoso que você nega as experiências e as vivências que eu certamente tive de discriminação e que não as percebi, fui ensinada a não perceber, dei sorrisinhos, tudo bem. Então, um exemplo, eu fui auditora, muito jovem, e auditor fica buscando documentação, fica revisando o processo e tal. E no time da auditoria, eu era aquela pessoa que falava assim, Cris, vai lá e pede ao Pedro, ao José, seja lá quem for a pessoa,
os documentos, porque você é muito mais bonitinha e ele vai dar para você e não vai dar para mim. E eu ia. E eu nunca questionei isso. Eu risava, ia feliz da vida saltitante pegar o documento. Se eu fosse essa mulher hoje, eu ia falar, opa, peraí, vamos, nada disso, né, amigão? Sabe? Nossa, como você tá? Hoje, hein? O que vai fazer hoje de noite com essa roupinha? E eu fui passando por isso, no momento, eu entrei para a vida corporativa na década de 80, começo da década de 80. Então, mas aí quando eu tomei consciência, quando eu tomei clareza disso, eu falei, caramba, aqui foi um marco importante. Eu falei, agora eu preciso ajudar outras mulheres. Eu não quero que outras mulheres tenham vivências como essa e fiquem dando sorrisinho, né? A gente precisa se empoderar, a gente precisa falar, não é assim, eu vou pegar esse documento porque é minha vez de pegar o documento, mas amanhã é o fulano, o ciclano, não tem essa coisa de ou, por exemplo, né, estou mais aborrecida, né, quando eu tinha posições, né, de poder, se eu fosse mais firme, falando, o que aconteceu hoje? O marido da Cris não está funcionando em casa, né? E ela está menstruada, ou está em TPM. Ninguém fala isso para um homem. Se o sujeito é um pouco mais incisivo, mais direto, ele é um sujeito, é um líder, é um verdadeiro líder, né? Isso vai, né? E eu ainda carrego alguns vieses. Eu preciso admitir que é um exercício constante. Eu escutei uma vez uma mulher, vivi depois em avião, né? Estava conversando com uma mulher também executiva, em que ela falou que ela entrou no avião e estava lá fazendo a viagem dela, em determinado momento, o avião tem uma turbulência muito grande, e o comandante do avião fala com todo mundo, fala assim, olha, estão passando por uma turbulência, e era uma comandante mulher. E essa minha amiga, ela falou, nossa, é uma mulher. Ela ficou muito mais insegura pelo fato de saber que era um piloto mulher do que era um piloto homem. Viés inconsciente. Então, assim, é um resgate constante e diário dos nossos vieses machistas, que existem entre a gente também, e que a gente está se resgatando o tempo todo. Totalmente. Eu muitas vezes escuto de pessoas de fora da empresa, então eu estou lá numa reunião, né? Aí tem chega em um ponto que não deu acordo, né? As pessoas falam assim, então vamos fazer assim, eu falo com o seu chefe. Aí eu falo, olha, desculpa, mas eu sou a diretora. No caso, a chefe sou eu, você já está falando com o chefe. Eu dou esse sorrisinho, mas eu ainda não sei direito o que fazer quando vem isso, e vou dizer para vocês duas que não foi uma vez só que eu escutei essa pérola, não. Né? De 2019 para cá, eu escutei essa pérola bastante vezes já, né? Às vezes eu falo assim, é que o CEO hoje está ocupado, talvez ele não possa ingressar na reunião, na chamada, né? Depende. Então, como lidar, né, Cris, com esses vieses todos e como lidar com os nossos? Isso é uma discussão importante, né? Talvez na educação básica, já. Sem dúvida, eu acho que a gente está... eu acho que a sociedade, veja, a gente está aqui falando sobre isso, outras pessoas vão nos escutar, então a gente está andando, a gente está movimentando. Eu acho que a gente tem que falar, dar exemplo. De certa forma, uma mulher como eu, que sou considerada uma mulher bem-sucedida, reconhecer que eu também tenho viés, ou seja, eu sou imperfeita, eu sou um rascunho de mim mesma, eu ainda cometo erros, enfim, e quero fazer melhor. Eu vou reconhecer meus erros, por exemplo, eu posso ser machista com uma mulher, eu posso não reagir como eu acho que eu deveria reagir diante de uma situação machista. Então, é um aprendizado constante, mas eu acho que a gente vem fazendo progressos. A gente vem falando sobre esse assunto. A gente, por exemplo, agora está uma época de eleição, né? Eu falo muito sobre isso. Mulheres, 50%, um pouco mais de 50% da população votante. Na média, a gente tem 14% de mulheres nas casas legislativas. Por quê? Não tem mulher candidata? Aí, se tem mulher candidata, as mulheres não votam em mulheres? Ou seja, parece que eu ovo a galinha, né? Mas estamos falando sobre isso. Aí vai lá e coloca uma cota. A cota não funciona, porque os homens que estão no poder, o que eles fazem? Eles registram as mulheres laranjas. Puxa, como é que a gente resolve isso? Aí a gente... Então, eu acho que a gente está caminhando. São muitos anos onde o papel da mulher na sociedade era um papel secundário, era um papel de submissão. Isso está meio que tatuado, né? Eu dou o exemplo, por exemplo, na minha família, eu e minha irmã e um irmão, somos 3. A minha mãe dividia o trabalho doméstico entre eu e minha irmã, sempre. Ela lavava a louça, eu secava, eu varria o chão, ela passava
tirava o pó. Onde estava o meu irmão nessas tarefas domésticas? Em lugar nenhum. Então, óbvio que esse é um homem que se torna um sujeito que vai esperar da mulher o que ele viu quando criança. Ele é um filho da mãe? Não, pode até ser, mas não por essa razão, entendeu? E por que minha mãe fez isso? Porque minha avó fez isso, e a mãe da minha avó fez isso, e isso vem vindo. Então, a gente precisa desconstruir, e essa desconstrução não é uma tarefa fácil. Não é. Então, você que é mãe de menino, tem uma responsabilidade muito grande de ensinar esse menino a ser um homem que, quando ele for um homem adulto, ele entenda que a posição da mulher não é, né, de ser submissa, de ser secundária, de que ela pode. Mas é difícil também, né, porque o seu exemplo é um exemplo que também, provavelmente, vem de uma carga, né, onde a mensagem direta e subliminar, que talvez seja pior ainda, é uma mensagem de má representação, de submissão, de ficar dentro de casa. Então, essas brincadeiras, lugar de mulher na cozinha, agora a gente fala, lugar de mulher onde ela quiser, né? Mulher gosta de apanhar, hello? Não sei, né? Enfim, mas eu cresci escutando isso. Como desfazer esse nó, sabe? É um exercício constante e duro. E como ser uma líder nesse mundo corporativo, em que a grande maioria é homem, branco, e nós somos a minoria? Ai, jura que eu tenho que responder essa pergunta? Olha, eu acho que tem características pessoais, né? Eu acho que as organizações elas já têm ajudado muito as mulheres, tá? Onde eu estava, havia treinamento, havia mentorias, havia patrocínio, né? Que é o sponsorship, havia discussões. As empresas elas já entenderam que a diversidade é importante e as empresas não é porque é legal ser diverso, é bom para os negócios. As empresas com maior diversidade de gênero no corpo diretivo são 21% mais lucrativas. E não sou eu que estou falando, é a consultoria McKinsey, que é uma grande consultoria renomada. E se a gente pode falar aqui uma série de coisas. Ou seja, diversidade é bom. Então não é porque é legal ter uma mulher lá, porque ela é bonitinha, porque ela é perfumada, não. É bom. E as empresas entenderam isso, elas já estão ajudando as mulheres a serem líderes, né? Antes disso, assim, como é que eu sobrevivi? Eu acho que eu tenho algumas características pessoais, e como eu posso falar para você, eu fracassei mais do que eu acertei. E nessa trajetória, né, de fracassos, e talvez por uma característica, até pela minha história pessoal, eu falei, opa, caí, choro, lamento, sofro, vou lá embaixo, mas acabei, né, opa, vamos continuar. E vi que dava certo, né, enfrentei. Então, eu acho que, assim, o que eu poderia falar como ser uma líder? Mulheres, tomem mais riscos, entendam que o fracasso faz parte do sucesso. E não, sabe, sofram, sofrer e fracassar faz parte do processo, mas se recuperem, né? A liderança, ela virá à medida em que você, né, cai, erra, reconhece o erro e continua seguindo. Procure ajuda, discuta suas questões com outras mulheres que já passaram por isso. Hoje a gente já tem modelos inspiradores, a gente já tem algumas mulheres que a gente pode olhar e falar assim, olha lá, né? Essa mulher chegou, como é que foi o percurso. Então, o desenvolvimento da sua capacidade de liderança, atualmente, ela já tem uma contribuição dada por mulheres, né, antes, e o mundo não é ideal, a gente sabe que não é ideal, está longe de ser ideal, mas a gente já tem alguns mecanismos. Eu gosto muito, no caso agora que eu sou uma pessoa pública na política, eu gosto muito de me referir às mulheres que pavimentaram o meu caminho, que, no caso, são as sufragistas, que são mulheres que, na Inglaterra, no final do século XIX, do século XX, lutaram pelo direito das mulheres votarem. Eu nasci num mundo, eu nasci durante a ditadura militar, então ali ninguém votava, nem homens nem mulheres, né? Mas quando a gente houve a redemocratização, eu fui votar. E eu não precisei bater panela e protestar nas ruas pelo meu voto. Ele foi garantido por mim e por outras mulheres lá atrás. Então, assim, eu devo muito às sufragistas e eu reconheço o papel que elas têm de importância na minha vida pessoal, por terem pavimentado a estrada para mim. Ao mesmo tempo, tudo bem, eu fui uma mulher, comecei a vida corporativa na década de 80, mas tivemos algumas mulheres antes
sem elas saberem, sem eu saber, pavimentaram. E a mesma coisa, agora eu estou pavimentando para outras. Então, assim, é isso, né? Essa ajuda. E eu vou ocupar aqui um espaço de tempo que eu sobre a gente fala muito, por exemplo, que mulher não ajuda mulher, né? Que existe uma competição entre as mulheres e que não existe essa competição entre os homens. Eu não sei quanto que é fato e quanto que é mito sobre isso. O fato é que o mito perpassa e fica com a gente. Mulher não ajuda mulher, mas mulher competitiva e tal. Eu tenho a Madeleine Albright, que foi secretária de Estado, se eu não me engano, do presidente Clinton. Ela dizia o seguinte, né? Uma mulher que não ajuda a mulher tem um lugar certo no inferno. Eu adoro, né? E escutei recentemente que essa suposta competitividade, falta de não ajudar, era da época da Inquisição, onde as mulheres eram julgadas por serem bruxas. E aparentemente, de novo, estou repetindo uma coisa aqui que eu escutei, a gente tem que checar aí fato ou fake, né? Que aparentemente, no momento do julgamento de uma mulher como bruxa, o tribunal inquisidor minimizava a pena dessa mulher, ou inclusive a absolvia, se ela indicasse outra mulher bruxa. Então, você imagina que você está lá, você está sendo acusada de ser bruxa, vai para a fogueira, ou vai sofrer as penas por serem bruxa, e o tribunal falou assim, olha, a gente vai diminuir a sua pena, a gente pode até poupar a sua vida, desde que você indique quem é a bruxa do bairro. Você indicava a fulana. E que isso pode ser a raiz dessa história, né, dessa competitividade ou falta de ajuda das mulheres. Fato ou fake, não sei, mas eu gostei da história. Realmente, a Madeleine Albright foi nomeada pelo Clinton, ela é a 64ª secretária de Estado dos Estados Unidos e a primeira mulher no cargo, olha só. E fazendo um paralelo da pergunta da Kátia com a vida pública, né? Ela falou de ser liderança no mundo corporativo. E aí você trouxe que as empresas entenderam a diversidade não só como uma coisa fofa, mas como uma coisa lucrativa que faz parte de os negócios seguirem. A vida pública não visa lucro, certo? Então, como é que você se sente como mulher ali e se você vê que tem como ter já uma liderança feminina, como está essa discussão, digamos assim, dentro do mundo público? É muito mais difícil, o mundo público ainda não entendeu a necessidade de ter mais diversidade, mulheres, população LGBT, pessoas pretas, de diversas religiões, inclusive, diversidade em geral. O mundo público não entendeu isso, é muito mais difícil. Então, é um mundo dominado por homens brancos, né, de meia idade, héteros, e, de novo, né, eu costumo dizer, vou responder melhor a sua pergunta, mas eu costumo dizer o seguinte, os homens, eles não se reúnem todos os dias de manhã em algum lugar do planeta e resolvem acabar com a carreira das mulheres, seja no setor público ou no setor privado, isso não acontece. Eles são produto da nossa cultura, eles são produto da nossa sociedade. A gente precisa falar para eles que o que eles aprenderam não necessariamente, não é que seja certo ou errado, é o que vai funcionar melhor para uma sociedade igualitária, produtiva, compassiva e empática. A gente precisa falar com esses homens. E muitos deles estão abertos e muitos deles não estão abertos, né? Então, o setor público não está preparado, mas eu tenho observado, por exemplo, eu dou esse exemplo que, para mim, ele é muito, muito simbólico, né? Quando a gente começou a ter mulheres mais ativas no mundo público, então vamos lá, toda essa discussão sobre a pobreza menstrual, né? A entrega ou não entrega de absorventes nas escolas, nas UBS, ou seja, né? Como é que isso começou? A gente precisou de mulheres no parlamento, mulheres que menstruam, que levantam esse assunto. Se você tem um parlamento que só tem homem, não tem como o cara pensar nisso, a não ser que ele tenha uma mãe, uma mulher dentro de casa, muito ativa e tal, mas ele também não sei se vai ter coragem de trazer esse assunto, né, para essa discussão pública. Então, hoje, gente, todo mundo fala de menstruação, todo mundo fala de absorvente higiênico. Na minha época, quando eu era mais jovem, a palavra menstruação não existia, você tem vergonha, você não falava. É o tabu. Um tabu. E precisamos de mulheres ocupando posição de poder para que essa discussão ela permeasse a sociedade. E hoje não tem mais. Eu falei de um homem, secretário de Educação do Estado de São Paulo, o Rosselli, fala sobre dignidade menstrual. Um sujeito que tem 40, 45 anos, branco, hétero, está falando disso, né? Na Câmara Municipal de São Paulo, a gente discutiu sobre isso com um monte de homens lá.
Assim, precisa de mulheres, precisa de representatividade. Eu também dou um exemplo, saindo um pouco do campo da mulher, mas que fala sobre diversidade. Assim, eu não sei o que é usar uma cadeira de rodas nas calçadas de São Paulo. Eu sou uma mulher que saio da minha casa caminhando normalmente. O que é ser um cadeirante, né? O que é ser um cego? O que é, enfim, o que é ser fora do que a gente diz aí, o padrão normal, né? O normal também aí, entre aspas, só vai fazer políticas públicas para essa população quem é o cadeirante que sofre com as circunstâncias de ser cadeirante. A gente precisa de diversidade no poder público, porque aí sim a gente vai poder atender às necessidades de todos. E tem cadeirante, e tem as pessoas pretas, e tem a pessoa LGBT, e tem mulheres. E a gente precisa dessa diversidade, porque essas pessoas é que vão pensar em políticas públicas, e a gente está longe, mas muito longe de ter a representatividade que a gente precisa para desenvolver as políticas públicas para todo mundo. Então, mulheres, votem mulheres. Escolha uma boa mulher. Existem mulheres muito capazes, que estão colocando suas vidas privadas à disposição, que podiam estar fazendo qualquer coisa na vida. Eu sou uma delas, e eu não estou em campanha, eu não estou candidata em nada agora, então me sinto muito livre para falar. Eu sou uma delas, gente. Eu podia estar fazendo qualquer coisa na minha vida. O que eu estou fazendo na Câmara Municipal de São Paulo? Né? E quando você falou que ia se candidatar, qual foi a reação das pessoas? Elas acharam que você tinha perdido a cabeça? Uhum. Isso, Kátia, é boa pergunta, porque eu pedi demissão para me candidatar. Então, eu tinha um chefe inglês na época, eu estava já há 20 anos no banco, de novo, eu era bem-sucedida, eu tinha poder, eu tinha prestígio, eu tinha remuneração, era muito confortável, era bacana, eu falava que eu trabalhava naquele banco, sabe? Eu me achava. E isso também é bem interessante, né? A gente depois se reconhecer menor do que a gente realmente pensa que é. Por isso que eu digo que eu sou uma pessoa em construção. E eu, quando resolvi, eu falei com ele, né? Eu tinha minhas reuniões com ele, ele falou assim, olha, eu quero me demitir, quero ir embora do banco, vou ser candidata. E ele falou, ai, Cristina, calma, olha, eu te conheço, eu sei que você quer mais responsabilidade, mas eu não consigo te dar mais nada agora, você já tem um monte de coisa sobre sua responsabilidade. Eu falei, não, você não está entendendo, eu quero ir embora, eu vou ser candidata, eu vou contribuir para o meu país, blá, 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 blá. Então, assim, ouvi isso, né, principalmente no mundo corporativo, que louca, como que ela sai, né, larga isso para trás para ser candidata, inclusive, assim, sem a garantia de que eu seria eleita. Porque campanha eleitoral, eu tenho falado que eu estou vendo muitas pessoas agora no mundo político fazendo campanha, eu digo que campanha é o seguinte, campanha é você ser entrevistada por uma posição de um emprego, você é entrevistado todos os dias, você não tem a menor ideia se você está indo bem ou não nas entrevistas, e você só sabe se você vai ter o emprego ou não quando abrir a urna, e você fala, nossa, gastei esse tempo todo com entrevista e não levei. Né? É isso, é uma angústia, né? Todo dia. Então, assim, eu tô vendo as pessoas em campanha e falo, ai, que duro, eu fiz 2 campanhas. Então, assim, as pessoas acharam que eu enlouqueci mesmo, tentaram me demover da ideia, mas elas viram que eu estava tão segura do que eu queria, tão convicta, que passado um tempo, bom, deixa ela ir. E não fui eleita. A primeira eleição, a primeira campanha, eu não fui eleita e foi muito triste não ter sido eleita, foi bem ruim. E eu não voltei. Né? A minha campanha foi em 2018, eu não voltei a trabalhar na corporação em 2019, em 2020 tentei de novo, fui eleita. Ou seja, eu estava convicta do que eu queria, estava muito clara. Agora, eu acho que também, Kátia e Rúbia, provavelmente, e a gente se dá conta das coisas à medida em que a gente olha para trás, eu acho que o ciclo também estava se fechando lá. Né? Há uma chance não desprezível de que se eu não tivesse saído para a campanha, eu teria saído do banco para fazer outra coisa, e veio 2018 foi um ano, né, 2016, 15, né, o movimento do impeachment da presidente Dilma, o mensalão, toda aquela questão toda, aquilo me mobilizou muito para a política brasileira. E eu nunca, em tempo algum na minha trajetória, pensei em política. Eu era aquela típica cidadã brasileira que decidia o meu voto no caminho das urnas. Ligava para alguém e perguntava em quem você vai votar. E depois não tinha a menor ideia em quem eu votei e não segui em quem eu votar. E por conta
desse meu comportamento, o Brasil está hoje na situação política que está. Eu sou responsável pela situação política que acontece hoje. Eu e todos os brasileiros que se comportaram como eu me comportei ao longo da minha vida cívica. E agora eu quero fazer diferente. E eu quero tocar as pessoas que não façam o que eu fiz. Pensem em quem você vai votar. Discuta, procura, pergunta para o sujeito ou para a sujeita. O que você pretende? Qual é o seu partido? O que você pensa? E depois, se essa pessoa for eleita, siga essa pessoa, cobre essa pessoa. Sabendo, e agora eu vou falar um pouco também, que eu também tinha uma expectativa muito grande ao me envolver em política de que eu ia, né, resolver todos os problemas. Não, estou enfrentando uma realidade muito dura, de que, inclusive, a minha contribuição ela vai ser marginal para a mudança. O que me inspira, ou talvez me faz continuar, é o seguinte: bom, na realidade, eu quero inspirar outras pessoas. Porque, de novo, uma pessoa como eu podia estar em qualquer outro lugar e estou lá. E você está vivendo um momento duro agora, eu te acompanho, não só porque eu votei em você. Obrigada. Eu sei que eu não sou obrigada a declarar voto, mas, Cris, eu votei e voto porque eu acreditava em você. Mesmo sem a experiência política prévia, eu falava, gente, mas talvez é isso que a gente precisa, ela é mulher, passou por tudo, tem essas questões, por que não, né? Todos nós podemos contribuir. E acho muito interessante que você entrou com a pauta, que me pegou muito, educação, obviamente, e mulher, né? E você está vivendo um super embate no momento, pensando na educação, colocando o modelo que você entendeu, né? E pesquisou e estudou. Eu vi que tem bastante estudo seu. Não foi uma coisa, eu penso que... E pegou uma pipeta e falou, o vento foi para cá, sabe assim? Não. Foi um estudo, né? E aí vem bastante força contra, e a gente não entende muito bem de onde vem, porque é diferente também da cultura corporativa, né? Obviamente, tá no mundo do trabalho, aliás, acho que isso é da vida, né, gente? Nunca vai ser navegar no mar calmo, né? Sempre vai vir uma onda para cá, uma coisa para lá, mas você está lidando com códigos, símbolos, signos completamente diferentes do que você viveu numa carreira de bastante tempo, né? De instituições americanas, outras culturas, né? Então, mas a sua crença na educação a gente te agradece, né? E segue na sua crença aí, né? Vou seguir, assim, eu falei para vocês, né? Educação salvou minha vida, né? Eu consegui, salvou minha vida, a educação salvou minha vida. Eu nasci no CEP errado. E eu não sei onde estão os meus coleguinhas de escola que ficaram para trás. As notícias que eu tenho não são as melhores notícias. Então, eu tive essa oportunidade por uma circunstância e eu sei o que é. Sei como é duro, né? A trajetória é duro. E assim, por que eu não vou tentar trabalhar para que seja um pouco mais suave o caminho dessas pessoas? Eu não vou fazer a transformação que eu gostaria de fazer. Mas eu estou inspirando, eu estou brigando, eu estou lutando, eu estou lá, eu estou no ringue. E o jogo é muito bruto. É muito bruto. E as pessoas com quem eu falo assim, você não sabia que ia ser assim? É curioso, né? Você acha que você sabe, até você estar lá e ver como que é duro. Uma coisa é você assistir, você como telespectador, a gente vê desde que a gente nasceu, né? Mas viver na pele aqui, debaixo da pele, onde faz as feridas e tudo mais, é diferente. Opa, imagino. É bem diferente, é muito bruto. Agora, tem uma coisa, né? Teve um dia que eu estava muito, muito entristecida pelo combate que está tendo contra o meu projeto, que é uma coisa muito simples, a gente não pode até falar sobre isso aqui, mas não sei se é o caso. E eu estava muito, muito entristecida, falei, puxa, assim, concluindo, meio frustrada, eu falei assim, eu não vou conseguir fazer a transformação que eu gostaria. E eu estava caminhando num lugar e apareceu num banner uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que toda vez que eu estou um pouquinho menos entusiasmada, vamos dizer assim, eu me lembro disso, que é assim, às vezes você acha que o que você faz não passa de uma gota no oceano. No entanto, o oceano seria menor sem essa gota. Então, isso vamos lá. Eu não posso deixar que o oceano seja menor do que a gota Cris Monteiro na política. Eu sou uma gota nesse oceano infinito, mas o oceano ele vai ser menor sem a minha gota. Isso me faz continuar.
Eu me emociono. Bonita, a representatividade feminina. Você falou das sufragistas, da Madre Teresa. Olha quantas mulheres, né? Madeleine Albright. Madeleine Albright. Não foram poucas, não, né? Tá vendo? Não, tem muita mulher bacana, gente. Tem muita mulher bacana que a gente pode se inspirar. Né? Você pode discordar, mesmo aqui, vamos lá, né? A gente pensa, eu posso pensar ideologicamente diferente, mas a gente pode pensar, a Dilma Rousseff foi uma mulher muito corajosa, a Marta Suplicy, a Erundina, a Marina Silva, mulheres na política, tá? Mulheres públicas. E aí eu devo estar cometendo aqui um pecado de não mencionar várias mulheres, né? Mas a gente tem mulheres que foram muito corajosas em enfrentar esse status quo, enfrentar os paradigmas, né? A mesma Madeleine Albright, eu me lembro que eu assisti uma entrevista dela, uma mulher perguntava para ela, assim, o que te chama a atenção? Ela falou assim, me chama a atenção toda vez que eu estou em público e existe algum comentário sobre a minha roupa. E é verdade, a gente comentou sobre as roupas da Marta Suplicy, a gente comentou sobre a aparência física da Dilma Rousseff, a gente comenta sobre a aparência física da Marina. Então, assim, é o que vem na frente, né? E essas mulheres têm muito mais a contribuir. De novo, eu não estou aqui defendendo a ideologia, né? Eu estou falando sobre o aspecto feminino na política. Elas têm muito mais a contribuir, a gente pode tirar muito mais delas do que o sapato que elas estão usando, ou o corte do cabelo, ou a maquiagem. Elas são todas mulheres que o fato de elas serem mulheres deveria estar para trás de tudo isso, Exato. Assim, ser indiferente, né? E, por exemplo, de novo, né? Mesmo a Marta Suplicy se separou do Eduardo Suplicy. Depois ela se casa. Eu me lembro muito do casamento da Marta Suplicy. Nossa, que ridículo. Não sei, ela devia ter 50 anos, não sei qual a idade dela. Casou lá com um argentino e as pessoas criticaram o casamento dela. Gente, hello! Né? Eu fui uma que critiquei a Marta Suplicy naquela época, então estou aqui admitindo publicamente e olhando para trás e falo assim, olha aqui o viés inconsciente, olha aqui, e que bom que eu estou num lugar agora onde eu olho para trás e falo assim, que bobagem, Cristina, que você falou, que você fez, que comportamento ridículo. Deixa quem quiser casar que case. Foi ótimo o papo, parabéns pela sua coragem também, de tentar fazer a diferença, né? A gente sabe que não é fácil, mas precisamos de pessoas corajosas como você. Bom, obrigada, foi um prazer enorme, Kátia e Rúbia. Rúbia, foi ótimo te rever. E parabéns para vocês também que estão fazendo esse podcast, que espero que chegue a muitas, muitas mulheres e homens e jovens, né, que inspire. Eu acho que o fato de vocês, né, estarem aí, também poderiam estar fazendo qualquer coisa na vida. E estão aí produzindo um podcast, ocupa tempo, né, tem recursos, tem energia de vocês para produzir isso, né, para encontrar alguém que vocês possam falar. Então, parabéns a vocês. Vocês também são a gota no oceano, e sem as suas gotas, o oceano seria menor. Olha, Cris, que legal isso. Muito obrigada por nos dar essa forma de gota, a gente agradece muito. E a nossa audiência tem crescido, a gente está numa rampa ainda tímida, mas está subindo, e a gente se surpreendeu que tem bastante homens escutando a gente. Então, a gente está falando com eles também, e as entrevistadas até o momento foram só mulheres. Olha, isso é poderoso em vários sentidos, porque a gente não tem nada contra os homens, muito pelo contrário, é todo mundo ocupando todos os espaços. É disso que a gente fala. Então, muito obrigada, e muito obrigada também por ter sido a minha chefe, te agradeço muito, de verdade, publicamente reconheço, e todo mundo que me conhece intimamente e que te conheceu também, sabe que eu sou muito grata por tudo que a gente viveu. Muito obrigada. Também. Imagina, um beijo para vocês, boa sorte. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadêmentoria, ou enviar um e-mail para cadamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.